lavar o pincel para começar cor escura, né? Essa cor escura aqui não tem jeito. A base você lava para começar tudo de novo, né? Então, vou carregar muito bem, ó. Direitinho. E vou preencher aqui assim, onde estava já predeterminado, ó. Sem me preocupar muito com o lado de pétala, pode pincelar assim de comprido, do jeito que você quiser, contanto que respeite essas pétalas assim, ó, não saia fora, né? Porque senão ela vai ter uma coloração diferente, ou pelo menos um tanto, né? Igual quando a gente faz hortênsia, não pode ficar saindo muito fora, né? Um pouquinho, tudo bem, a gente sempre dá um jeito, mas muito, muito, aí começa a ficar esquisito. Vou encher aqui assim. E essas pequenininhas, para não forçar muito a barra, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar um pouquinho de cor clara depois, quando a gente tiver acabado, e dar uma pincelada aqui assim por cima. Mas agora eu vou só dar um toquezinho bem pequenininho. Ó. E passar outra cor, passar só o clarinho nela, para não... Ela não consegue ficar com tantas colorações como essas aqui, ó. Bom, passei legal, vou limpar aqui. Quando você for fazer esse tipo de trabalho, não use as tintas tão próximas como eu estou usando assim, ficar pincelando. Isso aqui é para você poder ver tudo que eu estou fazendo, mas usa um pouquinho mais longe e limpa o pincel também fora do trabalho, assim, para não pingar. Senão acaba detonando o seu trabalho. Tira fora assim e pronto. Bom, então, vou dar algumas pinceladinhas aqui. Essa coloração aqui, ela já vai ajudar a tirar um pouco os riscos que eu fiz aqui embaixo, ó. Esse caule que eu fiz. E olha, eu não estou seguindo, né, muito projeto de pétalas aqui não. Tô fazendo mais ou menos um lugar ou outro, só para ela dar uma sensação. Quando a gente acabar, olha, fica tudo cheio de pétala por baixo e pronto. Não tem que fazer a florzinha toda certinha, né? Agora, é só a partir do da próxima cor que a gente precisa ter mais cuidado. Então agora eu vou limpar o pincel aqui, ó, vou tirar esse restante de tinta. Se quiser tirar também no paninho, pode tirar. Só não tira demais para não ressecar muito o pincel, senão ele não faz um trabalho legal. Ó, carrega direitinho. Bem cheinho, né? Você vem e vai passando aqui, ó. Agora eu vou cuidar para ter uma pétala melhor. Se você quiser ter um gerânio bem vermelho, bem escuro, você elimina essa cor que eu estou fazendo aqui, ó. Elimina a última coloração e faz muito pouco com essa cor aqui. O vermelho, na verdade, a gente não usa branco, a gente acaba usando amarelo. Mas isso eu quero te mostrar um pouquinho mais pra frente para não confundir. Agora, se você quiser ele agora, assim, um pouquinho mais escuro, um tom mais escurinho, você usa menos desse tom que eu estou usando, faça menos inserções com essa cor número 2, faz só numa folhinha ou noutra, né? Pode usar a cor número 1, que ela vai ficar muito boa. E ela é escura, de qualquer maneira. Depois que ela seca, ela fica bem escura. E essa cor aqui e a última, você usa só um pouquinho. Só para dar um brilho ou outro. Aí ele vai ficar com algum toquezinho mais pro goiaba, assim.
e vai ficar pouca coisa, né? Vai ficar menos rosado. Ó, aqui. Vou limpar um pouco, porque ele veio muito escuro. Vou até limpar com o paninho, ó. Tirar um pouco assim. Carregar bem. Quando a gente tira, tem que carregar direitinho, senão... E pode até pincelar um pouquinho com a cor antiga, olha, aquela cor mais escura, para ele não chegar muito clarão assim de cara. Dá uma boa clareada, né? Quando você afunda o pincel aqui, ó, você vai obtendo nuances lá de baixo, misturadas com essas de cima que você está fazendo. Então, dá uma ótima sensação de realismo. E pincelar por cima dos outros lugares. Não ficar só restrita, às vezes, olha, vou mostrar num lugar que não precisa, mas vou mostrar aqui, ó. Vou fazer uma pétala aqui, ó, por exemplo. Então, ó, eu dei uma outra dimensão para isso aqui, né? Fiz uma outra camadinha. Ó, se você quer fazer uma pétalazinha parecendo um pouquinho de lado, uma florzinha assim meio de lado, você faz só uma diferença entre o tamanho das pétalas. Só isso já dá uma sensação muito grande de perspectiva. Agora eu vou dar uma coisinha de lado, eu vou até misturar um pouquinho essa última cor aqui, ó. Tirar um pouquinho de lado. Vou dar só um toquezinho aqui em cima. Só uma coisinha assim, ó. Se ficar um pouquinho demais, você limpa o pincel e tira aqui um pouquinho, ó. Dá uma espalhadinha. Ele dá uma boa melhorada. E se ficar muito estranho, ainda tem um conserto. Você vem com a tinta escura e pincela por cima. E ela por cima do claro assim vai ficar boa. Vou dar mais uma pinceladinha de escuro aqui, ó. Para dar um tomzinho, né? Pronto, agora eu vou fazer também os miolinhos aqui no gerânio. Ele não tem um miolinho batidinho igual a hortênsia, por exemplo, aquela bolinha. Ele tem umas hastezinhas pequenininhas assim, com umas florzinhas mini em cima. Então, a gente espera secar. Nós vamos fazer primeiro a folha. Se você quiser secar um pouco esse trabalho aqui, para não correr o risco de estragar alguma coisa, é bom. Porque a gente acaba passando a mão num lugar assim que tem a folhinha e estraga. Então, pode dar um tempinho agora e descansar um pouquinho, tomar um cafezinho e aí a gente continua com as folhas e depois com as hastezinhas. Se quiser secar com secador também pode. Bom, aqui tá seco. Tem uma folhinha ou outra aqui, uma pétalazinha, outra que não está muito seco, mas já dá para começar a trabalhar. Eu gostaria de falar para você o seguinte, olha, essas canetas de tecido você pode usar também na tela. Então você pode fazer todo esse trabalho de fazer o caulezinho, tudo isso aqui, esses risquinhos, todos eles com canetinhas. Você pode usar a canetinha de tela sossegada. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Olha, esse ponto aqui, ele é um ponto que você tem que parar e pensar. Fez um pedação assim, a gente não precisa planejar o quadro todo antes. Você pode planejar aos pouquinhos. O que você pode, então, fazer aqui para que não enche esse espaço? Você não pode pôr um monte de flor, às vezes, em tudo, né, que fica muito pesado. Ou pelo menos não da mesma cor. Você poderia, talvez, colocar até uma outra florzinha, por exemplo, colocar umas violetas aqui, algumas, né, assim, bem engraçadinhas, de modo que ela não chegasse até aqui em cima, porque a gente quer um espaço outro para respirar, olha.
esse espaço aqui, você tem que deixar ele livre. Olha, eu fiz aqui esses galinhos, né? Então, isso aqui vai ficar assim? Não pode, eu tenho que fazer alguma coisa com eles, de maneira que eu não tampe isso aqui tudo. Uma alternativa para isso aqui é fazer essas inflorescênciazinhas, essas flores, começando esses pedacinhos de flor desabrochando, mas bem pequenininho ainda, assim, só um botãozinho ou outro. Eu encheria eles aqui já com isso. E pode usar um deles aqui assim, como se já fosse o ramo, né? Então, você não precisa começar daqui, ó. Você começa já de baixo. Outra coisa é que se eu fizesse uns cachinhos de flor bem clarinho, um azulzinho clarinho, alguma coisa que ficasse pouquinho, né? Umas coisinhas assim, também poderia fazer aqui em cima. Como eu não quero começar com muita coloração agora, não quero fazer uma mistura muito grande, para não confundir você, então eu vou fazer uns cachinhos desse aqui e mais um pequenininho aqui, por exemplo, para não ultrapassar, tá ficando super elegante. Outra coisa é se a gente precisa ou não de mais uma folha aqui na frente, por exemplo. Isso a gente vai deixar também para depois, tá? Então, eu vou fazer essa plantinha aqui, ó, esse caule, mesmo a flor sendo novinha, o caule, ele é grosso igualzinho os outros, né? Então, vamos fazer ele assim, grossinho. Faça sempre da esquerda para a direita, que é bem mais fácil. Agora, se você for canhota, é o contrário, né? Para quem é canhoto, tem facilidade mais de fazer da direita para a esquerda. Mas se já se acostumou muito com a escrita, também está nessa mesma situação. Não vou passar aqui por cima, porque eu vou fazer ele vindo lá de baixo. Eu vou parar aqui. Aqui vai ser aquele pedacinho, esse pedacinho aqui, ó, onde tem essas micro folhinhas aqui, ó. E aqui ele vai se ramificar. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Se você não quiser se esquecer do lugar onde vai ter a ramificaçãozinha, e já fazer assim, aqui as folhinhas, e aqui o caulezinho. Esse trabalho, então, se você for fazer na tela, você pode fazer igualzinho, mesma coisa. Com a canetinha e tudo mais. Até florzinhas, você pode fazer algumas florzinhas usando canetinha. Eu faço muitas telas, por exemplo, com a folha viradinha, assim, tudo arrumadinho, mas eu reforço com a caneta só para dar um toquezinho contemporâneo. Fica muito bonito. Fica moderno, né? Você misturar mídias, fica muito legal. Se você quiser usar, inclusive, canetinhas para fazer esse miolinho, se você tiver uma canetinha, um vermelho mais escuro, você pode fazer ele também. Porque o miolinho aqui, ele é mais escurinho. Eu vou experimentar com esse vermelho, ver se fica bom e ver se está bem sequinho, né? Então, como é que é o miolinho? Eles só são alguns risquinhos assim, ó. Alguns risquinhos assim. Só que precisava ser uma caneta mais pro tom vinho. Uma maneira de fazer essa caneta vermelha virar vinho é passar um pouquinho de preto em cima desse vermelho aqui, ó. E depois coloca uma gotinha de tinta branca. Existem canetinhas brancas também. Você vai enchendo assim, ó, e depois pode passar o preto em cima, vai ficar vinho. Olha, nada como a gente misturar um pouquinho de técnicas assim, fica muito legal. Eu tenho muitas coisas para ensinar para você, só que eu preciso ir aos poucos para não te deixar sobrecarregada, senão
fica muito difícil. Olha, deixa secar sempre a sua flor para não correr o risco de perder as canetas, hein? Que estraga mesmo. E pode escolher assim os lugarzinhos, ó, não precisa ser. Às vezes tem 3, 4 pétalazinhas. Nada a ver. Agora eu vou pegar a canetinha preta e vou sobrepor só para ficar um tomzinho mais pro vinho. Não precisa ser em todas, pode ser só alguns risquinhos desses. Olha, se ficou muito escuro, se ficou quase preto, assim, a cor da canetinha às vezes não foi legal, tem conserto, ó, você passa mais vermelho em cima. Ela dá uma clareada, tá? Pode passar assim, ó. Porque aí ela sobrepõe a caneta preta, né? Aí fica um vinho perfeito. Elas diluem as cores uma sobre as outras e a cor mais escura sempre acaba ganhando, né? Então, se você coloca uma a outra e depois sobrepõe, ela fica tudo bonitinho, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um tomzinho, esse tom bem clarinho aqui, ó, e vou fazer uma batidinha só em cima das flores. Como eu já tinha guardado minha tinta, guardei para ela não ressecar. Se você não deixar muito tempo exposta, você pode sossegadamente colocar dentro do potinho de volta, não tem problema. Ela está sempre ótima. Olha, vem aqui com a pontinha, né, do pincel, essa pontinha chanfrada aqui, ó. Vem só batendo assim, ó. Não num lugar só, mas espalhando, ó, para criar uma impressão de que tá assim abertinho, né? É a tal da perspectiva, né? Então ela fica assim mais abertinha, fica mais engraçadinha. E você pode fazer também alguns gerânios sem ter essas coisinhas todas. A gente pode fazer do jeito que quiser. Não precisa ser exato sempre. E não precisa fazer, porque eu fiz uma vez, vou fazer sempre. Não, você pode mudar de um quadro para o outro. Não precisa estar sempre fazendo do mesmo jeitinho, né? Eu acho legal a gente poder experimentar coisas diferentes e fazer novas experiências.